Bom, hoje é dia 10 de setembro. 10 de setembro a gente tem a nossa aula de materiais expressivos e o assunto hoje a gente vai apresentar sobre os livros de artista. Vou desligar aqui meu vídeo, que fica melhor assim. Bom, acho que a ideia é a gente discutir um pouco. A ideia é a gente discutir, apresentar algumas possibilidades de como isso foi explorado em ocasiões diferentes, com técnicas diferentes, com funções, né, diferentes, né, com objetivos diferentes, falando mais assim, né, a função artística é a função que está acima de todas, né? Mas essa é uma obra assim, bastante emblemática desse artista, né, que foi chamado, acho que é 26 postos de gasolina, 26, exatamente, 26 postos de gasolina. Foi publicada lá algumas edições desse livro. A gente tem aí essa primeira em 62, provavelmente ele foi lançado lá em 63, porque a Tate consta como data 63, né, que contém, né, que tem um desses exemplares. E o que esse livro tinha era muito especificamente uma coisa assim, essa foto do inusitado, porque era num tempo no qual saía, né, era, saía muito nos Estados Unidos essas fotos de lugares, né, de paisagens, de lugares, né, landmarks, né, essas coisas de lugares urbanos, né, paisagens urbanas, de lugares reconhecíveis, né, nos Estados Unidos e paisagens dos lugares, esses livros, e esse cara faz esse livro, né, que é uma certa brincadeira, né, com isso tudo, que são 26 postos de gasolina que ele fotografou aleatoriamente, né, e publica isso, né, como um livro. Essa, não sei dizer se é o primeiro ou não, né? Suponho que não, mas isso também pode ser explorado de formas distintas, né? Aquele primeiro livro ele foi impresso, né? Ele era vendido como livro, impresso mesmo, foi feita uma edição, que se diz impressão offset, né? Essa coisa assim que era da época. Aí foi vendido esse, né, conjunto lá. A gente vê que teve uma segunda, né? Segunda e terceira edição, no qual foram vendidos mais, mas a gente pode ter um diálogo, né, desse objeto com objetos assim extremamente artesanais, né? Esse é um outro que está colocado lá na Tate como um outro livro de artista, que data de 75. A gente tem aí no fundo da caixa, né, essa numeração, né, como vocês podem ver aí, sim, acho que eu consigo ampliar aqui, a assinatura do artista, essa numeração, esse cuidado, né, com numeração, etc., é sempre muito presente, né, nesse processo do artista, né, lançar objetos assinados em quantidades definidas, a gente sempre encontra isso. E basicamente o que ele coloca aí, o que ele apresenta como livro de artista é um pouco esse quadro, com essas palavras penduradas aí, né, nessa moldura de madeira por meio dessas linhas e com palavras, né, bordadas, né, nesses pedaços de tecidos. Então, era basicamente isso. Opa, basicamente isso o livro dele, né? Então, em que sentido a gente pode pensar, né, essa distância gigantesca entre essa noção de livro de artista, né, como então, ok, um livro, né, um objeto que é impresso de acordo com esse nosso, né, conceito contemporâneo aqui de livro, que a gente vai numa livraria, compra ele publicado, né, esse fetiche que a gente tem pela noção de livro. Algumas pessoas ainda têm, né, isso não, mas eu gosto mesmo é do livro impresso, eu gosto do cheiro da tinta, etc, 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 né, né, aquele tipo de livro, e um livro como esse, né, eu acho que está muito aquela questão que o autor do texto, né, que a gente estudou, né, que eu propus para vocês, ele coloca precisamente isso, é alguma coisa que não tem absolutamente nenhum limite, é, e que pode fazer uma vaga menção, né, algo que se viria a ser um livro. Né? Então, em que sentido a gente pode pensar isso? Deixa eu ver se ele vai. Ah, não, aqui já é para outro. Né? Isso aqui seria um livro, né? Então vamos pensar, ele dialoga com a palavra, ele dialoga com a edição,
ele dialoga até com o objeto no qual, né, vem inserido esse livro, né, um livro de luxo, quando o pessoal compra lá um livro caro e de luxo, né, um melhorzinho, uma edição melhor que seja, né, vem dentro de uma caixinha, etc. Né, vinha, pelo menos, eu suponho que os mais luxuosos ainda tenham muito disso. Né, então, essa ideia de, né, dentro de uma caixa, né, enviar esse enquadramento, no qual a gente contém algumas palavras, né, que dizem alguma coisa, como que é, né? My favorite flowers are leaves, né? Precisamente esse, né? E aí vamos brincar e vamos pensar um pouco em que medida a gente, observando esse objeto, a gente não pode pensar esse contraste entre o vermelho e o verde, né? E quando ele fala nessa brincadeira entre a flor e as folhas, então, pensar todo esse diálogo que uma narrativa pode ser construída a partir de um objeto, né, apresentado dessa maneira. E a gente vai ter esse tipo de coisa também. Há um outro livro desse, né, desse artista, Richard Long, que ele colocou, né, River Avon Book, que é literalmente livro com lama sobre papel. Ele foi lá, pegou o livro e encharcou na água lamacenta, né, um livro em branco, né, encharcou nessa água lamacenta, né, papel encadernado em branco, encharcou nesse rio e deixou ele secar, e esse foi o objeto final, né, que ele vai e apresenta, né, esse livro, então, final que ele encaderna e tal, e que registra isso. Então, ou seja, utilizar a própria matéria de alguma coisa como forma, né, de incorporar, de construir o próprio diálogo, toda a narrativa, né, ou seja, a referência que ele faz ao livro aqui, esse objeto folheável, né, que a gente manuseia e encontra, né, um conteúdo, nesse caso aqui visual, e o visual são essas manchas aleatórias que ele obteve, né, por meio dessa, né, desse molhar essas páginas, né, esse papel no livro, né, um rio lamacento, e como que isso fica em termos de matéria no final desse livro. Esse outro que eu selecionei aqui tem um conjunto de obras que estão acho que uma das coisas que deve ter sido o principal, né, objeto de trabalho dessa artista, Erika von Horn, que tem, né, uma coleção muito grande, né, da Yale tem, né, da Universidade de Yale, contém muitas dessas obras dela. Então ela parte um pouco mais com essa coisa também desse desse objeto enquanto não, esse objeto enquanto uma espécie de diário, né, no qual certas informações são colocadas. Né? Esse é um dos exemplos, um ovo e uma cadeira, né, a Nefe Tunichese. Então ela explora visualmente em várias pranchas isso. Ela explora isso em várias pranchas. Eu trouxe só algumas aqui, né, não são todas, mas ela faz esse desenho, no qual ela vai, né, representar um ovo e uma cadeira de formas diferentes, explorando texturas diferentes, localizações distintas, dimensões distintas. E lá no final ela coloca lá no colofão, né, que é o termo, ela então coloca muito claramente, fabricado em tal cidade, na França, Erika Van Horn, 1/1, ou seja, o objeto 1, de quantidade 1, foi apenas um objeto que ela fez, né, e coloca a data. E ela explora isso, né, de outras formas. A gente pode pensar aqui, por exemplo, como, e tantos outros também apresentam isso, mas o dela traz um pouco essa noção de uma espécie de catalogação. Né? Então, ela faz esse livro em torno daquilo que ela encontrou nessa, né, rua específica lá na França e tal, e nas suas vizinhanças, né, a Avenida Anatole, France and the Neighborhood. Vai lá então, eu chegou em Vitry, né, provavelmente essa cidade, 11 de dezembro, né, de 1983, né, algumas imagens, e ela começa simplesmente a catalogar lá pessoas, né, que tinham nesse local, né, tem lá um conjunto de imagens colocadas, e ela então vai representar lá o senhor e senhora Café Le France, Skinny, né, magrinhos como ossos, sempre sorridentes, etc, 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 etc. Descrevem essas pessoas, colocam, né, constrói essa imagem a partir, né, desse inventário, né, que elas fizeram dessas pessoas e comerciantes e moradores
que viviam nesse lugar. Né? Então tinha lá a Mademoiselle Boulangerie, né? Aquela que fazia os pães, né? Então quem vendia pães, onde ela ia comprar pão, etc., provavelmente quando ela morou, né, nessa determinada cidade. Então entender esse diálogo aqui também é, como uma forma de relato diário. Né? Então, nesse outro livro, ela propôs especificamente, né, em uma série de papéis de embrulho, né, com os quais ela comprava fruta e vegetal, ela fez, né, propôs fazer um autorretrato por dia, né, no mês de maio de 1986. Justamente nesse papel. E aí ela vai, né, faz isso, encaderna, transforma isso, né, na obra de arte dela, né, nesse conjunto de obras que ela está apresentando. Né. Então a gente vai ter aqui esse diálogo, seja com o cotidiano dela, né, que ela vai e busca e apresenta claramente as coisas que ela ia lá, comprava fruta, comprava legume, etc., e começou a guardar esses papéis, em que medida ela usou isso, né, esse cotidiano inserido nesse processo de se autorretratar cada dia de uma forma, uma vez em cada dia. Esse outro aqui também é um inventário muito interessante. Também é um inventário da mobília e objetos, né, de uma determinada casa, né, de um casal da família Goretti, na Itália, né, especificamente. Então ela pega esse caderno que tem essas pré-impressões aqui, né, sei lá o que seria, assim, provavelmente algum caderno que ela encontrou disponível na Itália, e faz, né, coloca então um desenho esses objetos, né, e reproduz esses objetos lá no caderno, coloca lá não sei quantas cópias, número tal. No caso aqui, então, ela usa gravuras, né, se vocês perceberem. Ela usa o recurso de fazer uma imagem em gravura. Ela tem um outro, inclusive, que eu não trouxe, né, mas que ela usa, como é que se diz esse negócio? Carimbo. Ela pega um carimbo com um escrito lá qualquer, talvez, que ela arranjou em algum lugar, sei lá onde, né, e preenche essas imagens, essas capas com esses carimbos de cores distintas. Nesse caso aqui, né, ela faz esse uso da gravura como forma, né, de produzir esse livro. Né? Então pensem assim que vocês podem até eventualmente ter uma gravura que vai ser reproduzida em todas as páginas e a partir daí vocês interagirem, né, com cada página de uma maneira diferente. Né? Então vocês podem inserir eventualmente uma fotografia, não sei o que, reproduz essa fotografia, cola ela ali, ou imprime essa fotografia e trabalha sobre essa fotografia. Né? Pensar essa noção até num sentido mais amplo, né? Que vá além daquilo que vocês produzem. Esse daqui é muito peculiar também, também faz parte do acervo da Tate. O que ele propõe aqui é uma caminhada, né? Não sei em que determinada cidade é em Dartmoor, acho que Dartmoor é a cidade, é uma caminhada nessa cidade, na qual ele cria uma série de signos, né, de símbolos cromáticos, aqui ó, Stuart Mugridge, Dartmoor, setembro de 1997, janeiro de 99, número 4, numa edição de 4. Então ele pega faz uma espécie de sanfona, né, deixa eu ver se aqui a gente tem outra. Isso, é uma espécie de sanfona, né, que a gente tem um lado aqui e tem o outro, no qual ele propõe uma espécie de passeio, ele é uma espécie de mapa, né, desse caminhar feito por essa cidade. Né? Então, cada uma das cores ou escritos que a gente tem aqui no meio, deixa eu ver se a gente não consegue aproximar, mas quem tiver mais curiosidade, né, pode ir lá no site da Tate, que eu deixei disponível, e ele, né, coloca algumas letras e alguns escritos que vão fazendo referência a um determinado rio ou a um determinado tipo de terreno, né, pelo qual ele passava. Então essas cores e essas letras e os escritos, eles fazem referências a essas marcas urbanas, né, que faziam parte dessa caminhada dele, que ele registra, né, e coloca, né, graficamente, como se fosse esse passeio visual dele, né, esse mapeamento desse passeio visual dele. Deixa eu ver qual mais. Esse aqui também é muito interessante, o trabalho dessa artista. Surgiu, né, em um determinado momento, essa ideia de 6 graus de separação, né, quando estava muito forte essa questão
quando começaram, né, essa lógica das redes sociais, né, começou a se espalhar, etc., então se criou a ideia de que havia, né, no máximo 6 graus de separação entre você e uma outra pessoa que você pudesse conhecer, etc. Mas independente disso, né, de como que ela, desse conceito, né, que ela propõe, o que eu acho muito peculiar é a solução de livro que ela propõe. Né? Então, dentro aí dessa caixa, como qualquer outro livro, ela coloca lá essas páginas, né, esse papel, né, dentro de mais um papel, né, o livro dela ensina, ou vamos dizer assim, o objeto das páginas desse livro se consiste nessas páginas dobradas que podem ser manuseadas e dispostas, né, de maneira distintas. É muito peculiar. Aí a narrativa é construída a partir desses sobreposições e justaposições desses elementos. Também, né, outra possibilidade que eu quero apresentar aqui, como a gente tinha conversado, a gente falou, né, sobre essa questão do campo expandido e como a arte, né, procurou dialogar de maneira muito estreita com determinadas causas sociais, né, a partir de um determinado momento, e vem se engajando nisso. Né? Então a gente vai encontrar lá o livro desse artista, que são, né, Homeless People, e ele vai e faz aí essa interpretação dele, né, dessas pessoas que não têm casa, mas muito mais, né, pela uma marca, né, um sinal de que existe alguma presença, uma possibilidade, né, de que a pessoa esteja presente, né, alguém, né, que não né, que usa aquilo como, né, como forma de carregar os seus objetos pessoais. E esse objeto, eu acho que é para fechar esse daqui, né? Um objeto, ele coloca aí um clips, né, para indicar o quão pequenininho, né, uma caixinha de sapato, né, show box, é uma impressão em jato de tinta, né, essa cópia 6 que a Tate tem de 6, de 10, e ela é, então, literalmente essa caixinha de sapatos, no qual ela vai lá, pega suas ilustrações de sapatos e coloca seus sapatos todos, né, dentro dessa caixa colada, assim, ela abre, né, e ela se desdobra como numa sanfona. Bom, é basicamente, né, um pouco isso que eu queria apresentar para vocês em termos de livro de artista, para a gente é, discutir. Eu vou deixar esse aqui, desses inventários, que eu acho muito legal. Não, eu acho mais legal esse daqui, ó, dessa senhora Mademoiselle Boulangerie. Né, então é basicamente esse o conteúdo que eu vim para apresentar, discutir, a gente entender um pouco essa essas diferentes formas, né, de uso para o livro de artista. E né, então trouxe algumas aqui basicamente para mostrar para vocês e para discutir eventualmente agora com vocês, né, aquilo que vocês possam ter de ideias, de propostas, né, daqui para frente sobre como que vão executar isso. Eu vou encerrar essa gravação.